E aí, pessoas? Boa noite. Tudo certo? Vamos começar mais uma conversa aqui no Instagram da Quadrante, dessa vez sobre um lançamento muito especial, muitíssimo esperado. Estamos muito animados para esse lançamento. E aí, pessoal? Boa noite. Vamos chegando. Vamos esperar a Letícia aparecer aqui para a gente começar o nosso papo. Letícia já chegou. Deixa eu já chamar a Letícia aqui. E aí, pessoal, tudo bem? Avisem pra gente se vocês estão ouvindo bem, se estão vendo bem, por favor. Letícia, Oiê! você consegue me ver Sim, e bem? você me vê bem, me ouve? Eu não tô conseguindo te enxergar. Você pode fechar a câmera e abrir de novo só uma vez? E agora? Bom, continua, mas isso pelo meu jeito é um probleminha técnico que tá rolando aqui no Instagram, mas fica tudo certo no final. Pessoal, vocês estão, só sinalizem pra gente ir no chat, vocês estão vendo a minha e a Letícia? Escrevam aí pra gente, por favor. Isso aconteceu na live retrasada, na passada eu consertei, mas tudo bem, vai funcionar, eu consigo te ouvir bem e às vezes lá no meio da live ela volta. Ela Mas volta. as pessoas, sim, exatamente, mas as pessoas estão, tá todo mundo respondendo que estão vendo nós duas, então isso é Tá que bom. importa, o importante é o público, Beleza, tá beleza. bom? Bom, primeiramente, pessoal, eu sempre me apresento rapidinho aqui para começar as nossas lives. E depois apresento o nosso convidado. Né? Letícia sempre deixa que os convidados falem um pouquinho de si. E estamos aqui com uma convidada muito especial, que é autora de uma obra inédita da Quadrante. Né? Não é mais uma tradução, mais uma obra especialmente feita, escrita em português. Eu acho isso muito legal. Né? Assim, sempre é diferente quando você tem uma obra escrita em língua materna. Né? Nossas traduções são todas muito boas. Sim. Mas eu acho que ter uma coisa feita por alguém do nosso país, que conhece a nossa cultura, que fala a nossa língua, é sempre uma coisa especial. Bom, pessoal, muito boa noite. Eu sou a Maria Clara Vieira, sou head de comunicação na Editora Quadrante. Estou participando, conduzindo essas lives aqui com vocês mais ou menos desde o começo do ano. É sempre um prazer conversar sobre os nossos livros, nossos lançamentos. E estou aqui hoje com a Letícia Tavares. Letícia, peço desculpas, como eu pronuncio o seu último nome? Chiavolotti? Chiavolotti. Chiavolotti. Quase? Isso, Foi quase. quase. Bom, pessoal, estou aqui com a Letícia Tavares Chiavolotti, que é a autora do nosso lançamento. Não vou nem falar o nome dele para que a Letícia revele, mas um livro que está em pré-venda lá no site da Quadrante, muito especial, um livro voltado para o público infantil. E eu vou deixar a Letícia se apresentar, falar um pouquinho do trabalho dela e falar um pouquinho, rapidamente, a gente vai falar um pouco mais dele ao longo dessa conversa, sobre esse livro maravilhoso que acabou de ser lançado lá no site da Quadrante. Obrigada, Maria Clara. Assim, eu tô muito alegre de estar aqui, tô muito feliz. Vocês me receberam com muito carinho, né? É meu primeiro livro. Eu sou jornalista, eu trabalho com contação de histórias, né? Contando histórias há mais de 20 anos, há quase 25 anos. Mas é meu primeiro livro, né? E esse livro, que tá com um nome, assim, super instigante, né? Que é O Livro dos Hábitos que Mudam o Mundo, Virtudes para Jovens Leitores. É um livro que eu escrevi com muito amor, né? Com muito carinho. É sim voltado para crianças, é sim voltado para o público infanto-juvenil, mas é um convite para que os pais leiam, né, junto com as crianças. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite e por terem me recebido tão bem desde o começo. Bom, pessoal, a Letícia falou o nome do. Primeiro, aliás, eu te agradeço, né, por ter aceitado o nosso convite, por estar, enfim, por ter escolhido a nossa casa, ter escolhido o Quadrante para publicar essa sua obra. E como você mesmo falou, nasceu do seu coração. Eu queria te perguntar, Letícia, para a gente começar a nossa conversa, como é que você se apaixonou pelo tema? Porque, como você falou, o título ele é quase que misterioso, né? O livro dos hábitos que Hum, mudam o mundo. hum, Que hábitos são esses? Né? A gente já deu spoiler aqui, a hum, gente já colocou lá no carrossel no feed, estamos falando das virtudes, que sim, é um tema, enfim, que vive aparecendo no Instagram, um tema que, graças a Deus, está em alta, né? A gente pode falar de uma modinha, que não é uma modinha ruim, uma coisa que está surgindo, crescendo na isso, internet, e que é importante que ela esteja surgindo. isso. Então, eu queria, para começar a conversa, Letícia, ouvir como que você se apaixonou pelo tema das virtudes,
Como que nasceu o livro dos hábitos que mudam o mundo? Tudo começou com uma dor. Eu tinha uma dor no peito, assim, uma inquietude muito grande, porque meus filhos estavam crescendo, né? O Miguel com 8 anos na época, o Rafael com 5 anos, né? O Rafael ainda na primeira infância, o Miguel saindo da primeira infância, indo para a segunda infância, com todos aqueles hábitos que a gente sempre ouve dizer, né? Então, sono, alimentação, rotina, tudo muito estabelecido. Mas eu falava, eu não estou preparada para a próxima fase, né? Eu, de fato, não tenho conhecimento para educar os meus filhos do jeito que eu gostaria que eles fossem educados, né? E eu olhava a minha volta, eu conversava muito com meu marido sobre isso, né? Eu olhava a minha volta e eu via uma desconexão dos adolescentes com os pais, eu via muitas crianças largadas nas telas, né? Eu via crianças, né, adolescentes dentro dos seus quartos, né? E eu olhava e falava assim, eu não quero isso para os meus filhos, mas eu não sei por onde começar. Eu não tenho conhecimento suficiente para fazer diferente, né? E aí eu comecei a fuçar tudo que existia sobre educação. Então eu comecei a procurar livros, li muita coisa da Quadrante, né? Porque a Quadrante tem uma coleção incrível sobre educação, sobre família. Então eu li muita coisa da Quadrante. Aqui no Instagram eu conheci pessoas maravilhosas como Dorita Porto, Samia Marcílio, João Malheiro. Então, pessoas que falavam aqui no Instagram, mas que também tinham cursos, né? E aí eu comecei a fazer cursos enlouquecidamente, né? Isso foi um ano antes da pandemia, foi por volta de comecinho de 2019, e eu todo o tempo livre que eu tinha, eu punha as crianças para dormir e eu ia estudar, né? Na hora do almoço, no meu trabalho, eu pegava alguma coisa para ler e eu comecei, então, a me apaixonar pelo tema da educação e entendendo muito o meu papel, né? Entendendo muito o meu papel, o papel do meu esposo, qual que era o nosso papel diante da educação dos meninos. E aí, eu caí no tema virtudes, porque todas essas pessoas e todos esses livros que eu lia, eles apresentavam as virtudes, né? Porém, eram coisas muito desconexas. Então, eu encontrava livros específicos sobre aquela determinada virtude, né? Ou então eu encontrava alguma aula muito pequenininha, assim, muito curtinha, né? Em que eu tinha sede. Eu falava, não, eu quero mais. Por que que parou de falar desse tema, né? E eu comecei a ficar monotemática. Eu me lembro que eu sentava com meu marido para jantar, assim, quando estávamos só nós dois, eu só falava de virtudes. Eu falava, não é possível. Você sabe quem falava de virtudes? Eu estudei Aristóteles, eu estudei Platão na faculdade de jornalismo, mas eu não me lembro de ter ouvido nada, né, deles falando sobre virtudes. E agora eu tô descobrindo, né, que esses caras falavam, assim, muito tempo antes de Cristo, né? E depois eu Uhum. comecei a ver que Santo Agostinho falava, que, né, que São Tomás de Aquino falava. E eu pensava, gente, tudo bem, eu tenho formação católica, mas eu sempre ouvi falar de fé, esperança e caridade, mas eu nunca ouvi falar sobre as virtudes como um caminho seguro para a educação, né? Como um caminho em que eu posso me tornar uma pessoa madura por meio das virtudes. E aí eu falava para o meu marido, eu estou descobrindo um tesouro. E aí, o que aconteceu, Maria Clara, que era muito curioso, que assim, eu encontrava com mães, café da manhã de mães, eu falava sobre virtudes. Eu encontrava com minhas vizinhas aqui do prédio, eu falava sobre virtudes. Eu virei uma pessoa monotemática. Eu queria que todo mundo, né, escutasse sobre essa pérola que eu tinha achado. E aí, o que que aconteceu? Eu falei, não dá pra ficar com isso só pra mim. Realmente não dá, né? E aí, meu marido me provocou muito, do sentido, tipo, você precisa fazer alguma coisa, você precisa pôr isso pra fora, né? Você precisa compartilhar tudo isso com as pessoas. E aí, eu tive a ideia, então, de escrever um livro, né? Como eu sou jornalista e eu tenho, né, essa experiência de escrever e tudo mais, eu falei, bem, então eu vou escrever um livro sobre virtudes, né? Então, a ideia, ela parte dessa dor, né? Nessa dor de me perceber como uma mãe que precisava estudar, né? Uma mãe que precisava conhecer muito mais, não era suficiente. Aquela coisa de que, nasce uma mãe, nasce um filho, o instinto materno tá aí, né? Os filhos crescem e se desenvolvem apesar da gente. Eram frases que eu repetia, mas que elas já não me cabiam mais, né? Eu queria mais, eu queria dar o meu melhor para as crianças, né? Eu queria, de fato,
ter segurança na forma como eu estava conduzindo a educação deles. Então, o livro ele nasce desse incômodo mesmo, né? Olha, não sei se você se preparou muitíssimo bem para essa live, mas acho que algumas coisas que você comentou nessa sua resposta me fazem assim, dar mais vontade de fazer a segunda pergunta, que é a seguinte. Você citou, e eu achei brilhante assim, na sua fala, essa dor, porque ele é uma dor. Não vou dizer que ele é universal, né? Todas as mães sentem, infelizmente, tem gente que não consegue, né, como você comentou, ter essa gana de ir além, de perceber que dá para além, mas em certa medida toda mãe quer fazer o melhor, né, para os seus Com certeza. filhos. Ou às vezes as pessoas não conseguem fazer porque mesmo não tem recursos, enfim. E isso me faz pensar, assim, que, bom, eu sou mãe de uma menina bebezinha, né, minha primeira filha, e o universo da educação infantil é um negócio, você com certeza sabe disso, né, nesses anos de pesquisa, é um negócio gigante, né, assim, e por vezes exaustivo, né, é uma loucura. Tem livro para todos os gostos e todas as filosofias, né, você vai entrar em Instagram de maternidade, né, assim, acho que eu, como você, também tem essa preocupação, meu Deus, minha filha é bebê hoje, mas um dia ela não vai ser mais um bebê, e quando ela não for bebê, o que eu vou fazer, como é que eu vou ensinar, não sei o que, você começa a pesquisar, cara, tem de tudo, né? Educação positiva, educação disso, e neuro não sei quantos, e baseado em evidências. Você tem todo um universo de educação que às vezes é muito fonte de conhecimento, mas às vezes te atrapalha, né? Assim, pode ser meio enlouquecedor. Então, eu queria te perguntar, diante disso, Letícia, por que falar especificamente em virtudes? Olha só, as virtudes elas têm uma profundidade conceitual e ao mesmo tempo uma capacidade prática muito forte. Eu acho que ela une essas duas coisas, né? Não é uma filosofia de botequim, né? Não é algo raso de autoajuda, é de fato um conhecimento milenar, um conhecimento testado, né? Um conhecimento que muita gente buscou ao longo da história, né? Então, quando você vê Platão, quando você vê Aristóteles falando sobre a excelência do homem, né? Falando sobre amadurecimento, eles falam do amadurecimento por meio das virtudes. E aí, quando você faz uma viagem pela história e aí você vê São Tomás de Aquino, você vê Santo Agostinho, trazendo todo esse conhecimento de Aristóteles, né, pro cristianismo e bebendo dessa fonte e fazendo essa união, né, da mensagem de Cristo com as virtudes, você percebe que não é algo raso, entende? É algo extremamente profundo. Porém, é algo extremamente prático ao mesmo tempo. E foi isso que me encantou, né? Porque, diferente de. Você citou aqui várias coisas, né? Você tem hoje educação positiva, neuro. Esqueci, me fugiu o nome agora, neuroeducação. Você tem uma Isso. série de coisas, mas tudo isso, primeiro, são coisas muito novas, né? São coisas que, assim, as pessoas estão começando agora a falar sobre isso, né? Segundo que não tem essa base conceitual tão profunda. Ao contrário das virtudes. As virtudes, elas têm essa base conceitual muito profunda, né? E, ao mesmo tempo, qualquer pessoa consegue desenvolver as virtudes, né? Eu penso que, de fato, as virtudes, elas são essa bússola, sabe? A gente colocou lá na capa do livro, acho que todo mundo pôde ver aqui, que é uma bússola e, de fato, né? E, de fato, é um caminho seguro mesmo para o nosso autodesenvolvimento e para o desenvolvimento das crianças, né? E para o desenvolvimento dos adolescentes. E eu acho também que as virtudes, elas são um excelente remédio para o nosso tempo. Porque, olha só, eu vim de uma geração, né? Eu cresci pensando o seguinte: eu vou formar minha família e aí eu vou dar para o meu filho uma excelente escola para que ele possa entrar numa excelente faculdade. Quando ele fizer 18 anos, eu ajudo ele a comprar um carro. Aí eu faço viagens internacionais com ele, pelo menos uma vez no ano, né? Faço com que ele tenha uma vida boa. E aí, esse é o segredo da felicidade. Em tese, o meu filho será feliz, né? Em tese, o meu filho, então, vai poder ser uma pessoa boa. Tudo bem, beleza. A gente chegou nisso. A gente está num mundo de extrema facilidade, né? De extremo conforto. E por que que os índices de suicídio, por que que os índices de depressão aumentam entre crianças e adolescentes, né? Óbvio que a resposta é complexa, óbvio que tem uma série de variáveis, né?
Mas eu acho que nós, como pais, a gente tem que pensar qual é a nossa responsabilidade nisso tudo, né? E eu acho que a nossa responsabilidade, de fato, é não dar o nosso melhor para os filhos, é a dar a parte que sobra, né? Então, assim, a gente chegar muitas vezes cansado do trabalho e aí agir por instinto, porque a gente aprendeu isso, né? A gente estuda para tudo, a gente estuda para ser uma boa empresária, a gente estuda, faz faculdade, faz pós, faz mestrado, mas para ser mãe, a gente não estuda, né? A gente não se desenvolve. E aí o que acontece? A gente chega cansado em casa e aí a gente serve uma comida de qualquer jeito, a gente acha que os nossos filhos vão aprender a estudar sozinhos, né? Ou seja, a gente não se empenha a ajudá-los a desenvolver o hábito da constância, o hábito da fortaleza para permanecer ali estudando. E aí a gente pega o nosso celular, vai assistir uma série, ele se tranca no quarto, vai assistir uma série, porque a gente está muito cansado. E assim, aí você pode me perguntar, nossa, mas Letícia, é muito difícil, né? Mães e pais que trabalham fora, vão chegar em casa e ainda tem que, sei lá, tirar força não sei da onde para conseguir educar os seus filhos. Sim, é difícil mesmo, é bastante difícil. Mas também é difícil ver o seu filho trancado num quarto, sem conversar com você. Também é difícil ver o seu filho se drogar lá na frente, né? Também é difícil ver o seu filho não respeitando os valores da família. Então a gente tem que escolher o nosso difícil, né? Que Sim. difícil que a gente vai escolher? A gente vai escolher o difícil de, pô, vou chegar cansada em casa, mas eu vou tomar um banho e eu vou me dedicar, né, aos meus filhos, que é difícil mesmo. Ninguém tá falando que é fácil, mas é para isso que eu tô aqui, né? Então, as virtudes, elas nos ajudam a ter um norte, sabe? Assim, nos ajudam a ter de fato, uma intencionalidade na nossa forma de educar, né? Então, a gente consegue, por meio das virtudes, pensar num projeto educativo para o nosso filho, identificar, nossa, ele está precisando desenvolver isso aqui. Então, eu vou pegar essa virtude que tem a ver com isso e vou ajudá-lo a desenvolver. Então, a virtude, ela nos ajuda a ter essa responsabilidade, a ter esse compromisso com as crianças, né? E eu acho que a beleza desse método, digamos assim, de educação por meio de virtudes é esse, né? É ser extremamente adaptável a qualquer faixa etária, a qualquer família, né? Então, é por isso que eu acho esse tema tão apaixonante mesmo. E ele se encaixa em várias circunstâncias, Sim, né? Eu acho legal, sim, muito legal, porque no livro, dando spoiler aqui pro pessoal, mas a cada capítulo que fala de virtudes, você tem no final reflexões, exercícios práticos, né? Por exemplo, a virtude da ordem, né? Mas como é que eu vou ensinar a virtude da ordem para uma criança? Como é que eu vou ensinar isso? A criança vai ter uma agenda? Não vai ter uma agenda, mas ela pode guardar os brinquedos. Qual a diferença entre guardar os brinquedos e você ter horário? Tudo bem, você tem a ordem temporal e a ordem material, a ordem isso, física, a ordem material. Achei isso. muito legal porque você coloca isso de uma maneira que é profunda e também muito prática, né? Assim, dando dicas, exemplos concretos, como que você aplica isso e faz como se fosse um pequeno exame de consciência com a criança, né? Exato. Aproveitando junto com com o meu comentário, eu queria te perguntar, Letícia, como que foi o processo de escrita e de criação do livro, né? Quais cuidados você tomou nas referências, nas histórias que você escolheu, na linguagem, nos termos? Quais foram os cuidados que você teve na elaboração desse livro? Bom, eu sou jornalista, como eu falei aqui no começo da live, né? Então, o meu trabalho é contar histórias. E eu fiquei pensando muito nisso, né? Como que eu poderia trazer esse meu conhecimento, essa minha crença de que de fato as histórias tocam o coração, né? As histórias de fato elas são capazes de tocar as pessoas mesmo, de criar conexões, né? Então eu fiquei pensando como que eu podia unir, né? Esse meu lado de contadora de histórias, de que de fato acredita nas histórias como capazes de mover o coração das pessoas e ao mesmo tempo tudo aquilo que eu estava aprendendo. E aí, eu pensei então em contar a história dos meus pais, né? Histórias que eu ouvi durante a minha infância inteira, histórias que eles contam para os meninos, para os netos, né? E os netos adoram as histórias. E eu então pensei nisso, como é que eu posso trazer essas histórias que eles viveram, que são histórias reais, né? Não são histórias inventadas, e que correspondem a alguma virtude, e ao mesmo tempo ter um conteúdo que seja profundo,
né? Que possa também tocar o coração dos pais, ou seja, que seja profundo o suficiente para que os pais também, ao lerem com as crianças, percebam que a gente também precisa mudar, a gente também precisa se implicar nas transformações, né? Mas, ao mesmo tempo, seja muito bacana para as crianças, né? Então, o que eu fiz? Eu uni as histórias deles, né? Então, cada capítulo tem uma história do vovô Tavares e da vovó Ana, né? Eu peguei todas as referências de tudo que eu li, então eu li muita coisa sobre virtudes, muita coisa mesmo, né? E aí eu fui pegando todas essas referências para criar, então, trazer aí todo o arcabouço conceitual dessas virtudes, de cada uma dessas virtudes, né? E depois eu trago para a prática. Então, como que eu posso desenvolver essas virtudes em mim, como eu criança, né? Obviamente que os pais que lerem ali vão olhar e vão falar, nossa, eu também posso desenvolver essa virtude em mim. E aí, no final, como você falou, você tem um checklist, que são ali algumas perguntinhas para fazer junto com a criança, para a criança se autoavaliar, quase que um exame de consciência mesmo, né? Depois tem os combinados, que é justamente para facilitar a vida dos pais nesse processo de diálogo com os filhos. Então, o livro, ele vem com esse propósito muito grande de apresentar o que são as virtudes e como que elas podem sim ser utilizadas no processo educativo e no processo de amadurecimento, tanto nosso quanto das crianças, mas também o livro, ele é uma grande ferramenta de conversa e de diálogo entre a família, né? Então ele tem essa estrutura. A linguagem tá muito leve, né? A linguagem, ela é uma linguagem direta, é uma linguagem simples, né? Eu tive muito cuidado de fazer um texto que, de fato, fosse muito simples para que as crianças pudessem entender, os adolescentes também, mas ele tem a profundidade, né? Para atingir o coração dos pais. Então, eu acho que tá bem completo mesmo. Bom, o que me leva para a nossa próxima pergunta, porque eu achei muito interessante quando o Hugo Langoni, né, nosso diretor editorial, apresentou lá para Quadrante o seu livro. Uma coisa me chamou a atenção, porque eu sabia que a gente ia ter um livro voltado para o público infanto-juvenil, mas eu não sabia que a faixa etária era para crianças um pouco maiorzinhas. São para crianças ainda, né? Mas para criança, a criança consegue pegar e ler sozinha, né? O pai pode ler em voz alta e tudo mais, tem várias formas de você aplicar. Sim. Mas a linguagem do livro, como você colocou, como ele tem uma certa profundidade, ele não é um livro para uma criança de 2, 3 aninhos, né? 3, 4 aninhos, uma criança que já consegue ler, já consegue entender um conteúdo um pouquinho mais denso. E eu fiquei pensando, assim, uma preocupação que eu tenho, quando eu lembro da fase que eu tinha essa idade, né, que eu fazia catequese, que meus pais me ensinavam sobre virtudes, como que a gente ensina virtudes, Letícia, para essa faixa etária, sem que a coisa fique muito artificial, sabe? Sem aquela cara de... eu achei seu livro assim, mas aí é a minha opinião pessoal, acho que eu preciso ouvir de você, né? Eu achei esse livro muito legal nisso, porque justamente a profundidade tira esse ar de você precisa ser bonzinho e obedecer a mamãe, É sabe? isso. Assim, não que isso não Uhum. seja importante, mas como que você sugeriria que os pais aplicassem esse livro, né? Ensinassem as virtudes para essa faixa das crianças que já estão um pouco mais pertinhas, sem ficar essa coisa engessada? Primeira coisa, comprem um livro. Lá tá toda a fórmula mágica, então é só comprar e aplicar o que tá lá. Mas brincadeiras à parte, né? Eu não podia perder essa oportunidade. É, existe um jeito, né, da gente conversar com as crianças sem parecer escolinha ou palestrinha, né? Que eu brinco, né? Lá vem aquela pessoa que adora dar uma palestrinha, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso com relação às crianças, né? E, de novo, eu volto nessa questão de contar histórias. Eu tenho falado bastante sobre isso aqui no Instagram. Eu acho que o livro, ele é um exemplo disso, né? De que é possível você abordar valores, é possível você abordar temas que muitas vezes o adolescente pode torcer o nariz, porque ele tá em outra vibe e tudo mais, mas de uma maneira inteligente. E as histórias, elas são super importantes para isso, né? Então, muitas vezes, nós nos esquecemos disso. E a gente não pensa, por exemplo, nos nossos momentos de interação. Eu tenho um filho de 12 anos, vai fazer 13, né? Daqui a poucos meses, daqui 3 meses. E ele já tá entrando naquela fase de adolescência, né? Então,
É claro que muda a minha interação com ele, né? É óbvio que muda. Porém, é totalmente possível você se conectar, mesmo com os adolescentes maiorzinhos, né? Pelas histórias. Quando eu comecei, tem uma coisa muito interessante que eu guardei demais quando eu comecei a estudar sobre educação, que é nós somos os intérpretes da realidade para os nossos filhos. Então, para onde os nossos, até 12 anos, para onde a gente olhar, os nossos filhos vão olhar. Então, aquilo que a gente dá valor, os nossos filhos vão dar valor. Para onde a gente apontar, eles vão apontar, né? Eles vão apontar o olhar deles também. Porém, depois de um certo tempo, eles vão buscar referências em outros lugares, né? Isso eu tô chovendo no molhado. Todo pai e mãe que já estudou um pouco de educação sabe disso. Mas o ponto é que, se eu tenho intencionalidade na minha forma de educar, ou seja, se eu penso, bom, eu vou buscar meu filho na escola, né? Então eu vou me preparar para esse momento de interação com ele. Eu vou preparar as perguntas que eu vou fazer, né? Eu vou preparar aqui, nossa, eu vi que ontem ele não estudou muito para a prova, assim, e pelo meu conhecimento aqui, pelo tanto que ele estudou, o desempenho dele não vai ser tão bom. Eu preciso reforçar nele a virtude da fortaleza. Que história eu posso contar que reforça essa virtude? É algo da minha infância que eu lembro, que eu persisti, que eu conquistei? É algo do meu trabalho que eu posso usar como exemplo? De repente, uma reunião muito difícil com um cliente que eu tive, mas que eu fui lá e persisti, e estudei e consegui virar, né? Aquela situação. Então, a gente não se prepara para esses momentos de interação com os filhos. A gente acha que assim, a gente se prepara para tudo. A gente se prepara para todas as nossas reuniões, né, como profissional. A gente se prepara para um monte de coisa. Meu pai entrou. O vovô Tavares chegou na Olha, live. gente, o vovô Tavares está na Vovô live. Tavares Um beijo, vovô tecnológico. Tavares. Com Te certeza a admiro vovó muito Ana tá pelo junto. livro, é um grande personagem. É um grande personagem. E então a gente não se prepara para essas interações e a gente perde momentos preciosos, porque a gente tem que educar na rotina, a gente precisa educar no cotidiano, a gente precisa educar nesses momentos de interação, na hora de buscar um filho na escola, na mesa do jantar, né? Na hora que você está fazendo uma viagem, aí ele te pede o celular, porque ele não aguenta ficar 3 horas dentro do carro. Sem fazer nada, ele precisa do celular. Não, vamos aproveitar esse momento para fazer uma brincadeira, vamos aproveitar esse momento para conversar. Então, eu penso que só tem um jeito da gente não perder os nossos filhos, né? No sentido de perder a audiência deles. Nos preparando para as conversas, nos preparando para essas intenções, essas interações. Se a gente não se preparar, a gente vai perder. Aí vem de novo aquela pergunta: nossa, Letícia, mas como é que você faz isso? Não é possível, né? É impossível trabalhar, é impossível cuidar da casa, é impossível ter tempo de qualidade com o marido e também se preparar para esses momentos. Bem, escolha o seu difícil. Realmente, alguma coisa você vai ter que abrir mão. Por exemplo, não me pergunte nada de série. Não me pergunte o que está passando, Não sei, Tô eu na mesma. desconheço, entendeu? Mas escolha, a gente tem que escolher coisas. O que a gente vai tirar da nossa rotina para colocar, né, todo esse empenho na educação. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental, né? Não tem escapatória. Se a gente não se prepara e se a gente não põe intenção na nossa interação com eles, a gente vai perder audiência totalmente. Sim. Totalmente. Tem dois pontos que a sua fala me lembrou, Letícia. Um, eu tava. Tem um psicólogo bastante famoso aqui no Instagram, né? Nas redes sociais, de modo geral, enfim, no mundo, o Jordan Peterson. E ele sempre tem uma frase que me lembra, né? Que ele fala de como que para você resgatar um casamento, né? Os pacientes dele reclamam quando você fala, vai lá, faz um encontro, prepara, se prepara, né? Assim, e de fato, não precisa nem estar com um casamento em crise, mas se você vai sair com seu marido, hoje você para jantar, você para, se arruma, toma um banho, arruma um cabelo, faz uma maquiagem, você se prepara, né? Você separa aquele momento para vir fazer algo especial, para você jantar, para ter um tempo, namorar, etc. Agora, com os filhos é a mesma lógica, né? Se esse tipo de tratamento, né, para um casamento, para a vida dois, impede que o casal chegue na situação terrível de chegar um momento da vida que eles não se conhecem mais, por que com os filhos isso seria diferente, Exatamente. né? Acho que esse ponto me lembra outro ponto que você comentou. Outro dia eu estava desci aqui no parquinho para levar minha filhinha e tinha uma mãe com um menino adolescente, assim. Ela queria que ele tomasse sol de qualquer jeito e o menino lá parado sem fazer nada.
E ela, não, trouxe ele pra cá porque ele fica o dia inteiro na TV, não faz mais nada, tal. Ela arrastou o menino lá e o menino ficou lá quietinho. Eu fiquei com muita pena observando a cena, porque parecia, uma frase que eu também ouvi uma vez na internet e ficou muito na minha cabeça, parecia que aquela mãe, o filho era um estranho para ela, né? Parece que chegou uma hora, num certo momento ela acordou, viu que percebeu, putz, meu filho tá o dia inteiro fazendo só uma coisa. Agora esse moleque não toma sol, sabe assim? Agora eu vou levar ele pro parquinho, tem que fazer outra coisa. É como se você, mal comparando tanta coisa do casamento, é como se você, né, não tá há séculos sem falar com uma pessoa e você chega puxando uma intimidade e aí, assim, como se tivesse falado com ela ontem, tipo, meu Deus, mas de E onde veio isso, é tão né? simples, é tão simples. Os meus filhos, eles adoram, quer dizer, adoravam, né? O Miguel, ele faz porque realmente ele quer me agradar ainda, né? Mas eles adoravam brincadeira de mão, sabe? Tipo, brincar, Joaquim Pô, esse tipo de brincadeira, né? Quantas vezes no aeroporto, naquela fila, aquela coisa ali, eu não queria dar tela e eu começava a brincar com eles dessas coisas, assim, né? É, mas de fato, a gente precisa se planejar para isso, a gente precisa ter essa intenção, né? Quando a gente coloca o nosso processo de interação com eles com essa intenção, de novo, a gente se prepara, a gente se planeja. Aí, obviamente, as coisas vão dar mais certo. E é assim, depois que você começa a fazer, as ideias vão surgindo. É muito interessante isso, sabe? Porque no começo, eu lembro que eu tinha que ficar. Quando eu comecei a entender, né, sobre essa questão dessa intenção, né, de colocar intenção no processo educativo e tudo mais, então era mais engessado o negócio, sabe? Então eu pegava aquilo e aí eu ficava fazendo só aquilo, né? Hoje eu já tenho outras ideias, né? Hoje, depois de 5 anos estudando sobre isso, é óbvio que a minha criatividade aumentou demais, né? Então, quando a gente começa neste processo de interação com eles e tudo mais, é, a gente só ganha. A gente ganha, eles ganham, né? E a família ganha como um todo. E uma coisa muito importante que eu queria falar é o processo do pai, né? O Maurício, sim, ele viu todo esse esforço meu, assim, de estudar e de muitas vezes abrir mão de um momento nosso, porque eu punha as crianças para dormir e falava para ele, olha, eu vou ficar meia horinha aqui estudando, fazendo essa aula e tudo mais. E conforme eu fui aplicando as coisas aqui, sempre compartilhando com ele, né? Sempre falando, ó, tô pensando em fazer assim, assim, assado, explicava o porquê. E aí, ele, não, vamos nessa, vamos junto. E ele começou a ver o resultado também, ele começou a confiar cada vez mais de que esse caminho das virtudes era um caminho interessante, né? Então, eu acho que é isso, acho que a gente tem que começar, né? E a gente precisa, de fato, colocar essa intenção mesmo na nossa forma de maternar, né? Na nossa forma de exercer a maternidade. Sim. Eu vou até aproveitar uma deixa para incluir uma pergunta que não estava no Ai, roteiro, Letícia, mas meu que eu adorei uma Deus! coisa que você comentou. Não, vai dar tudo certo. Mas eu achei muito legal uma coisa que você falou, assim, na verdade me deixou muito feliz, é porque quando a gente entra no mundo da maternidade, né, como eu falei, é um universo meio enlouquecedor, e você começa a tentar, e você se dá conta das suas falhas, né, das suas deficiências, Sim, e começa a tentar melhorar, às vezes bate um desespero, total. né? Você falou uma coisa que eu achei muito brilhante, assim, cara, no começo é engessado, né? Assim, no Total. começo parece que eu leio assim, apesar de eu ter achado seu livro muito legal, eu me imagino fazendo, gente, minha filha vai achar um saco. Gente, como é que eu vou fazer isso? Gente, não vai sair natural, vai ser esquisito. Sabe, assim, acho cringe. Eu falo, gente, minha filha vai me achar muito. Não, não, como que eu vou fazer? Né? Assim, e até em outras circunstâncias, mesmo antes, tudo que a gente precisa melhorar na maternidade, você pensa, você vê alguém melhor que você começa a tentar imitar, no começo sai esquisito, sai truncado, Sim. sai estranho. E eu achei muito legal você falar, dar essa perspectiva de esperança, assim. Dá para aprender, assim, com o tempo isso realmente Dá para melhora? aprender. É só você pensar no processo de contação de histórias. Você pega um livro. Eu lembro quando os meus filhos eram menores, eu sempre gostei muito de ler, né? Então eu queria ler para eles. E aí um ficava virando cambalhota, outro ficava olhando pro teto, e eu lá tentando fazer aquela vozinha, né, diferente e tudo mais. A Eu me gente sentia lá uma caprichando. boba ali. Do tipo, nossa, audiência zero, aquele negócio.
Mas depois você vai pegando, né, o jeito da coisa, né? Você vai também percebendo que o que eles mais querem é a sua presença ali, entende? Eles não estão nem aí assim, se você tá lendo direitinho, se você tá fazendo uma voz mega maravilhosa, eles só querem a tua presença ali do lado deles, né? E se você faz com amor de verdade, e eles percebem isso, minha mãe chegou cansada do trabalho, minha mãe teve um dia exaustivo, mas a minha mãe pôs a mesa, né? A minha mãe pensou numa comida que eu gosto, né? A minha mãe veio agora aqui contar uma história para mim. Eles vão ver essa doação. Essa doação vai marcá-los, né? Ontem, contando uma coisa aqui rapidamente, né? O meu filho de 12 anos, meus filhos comem muito bem, eu não tenho do que reclamar. E aí ele chegou em casa e falou assim: ô mãe, é o seguinte, eu tô achando que eu quero agora só comer arroz integral, porque eu comi arroz integral na escola, e aí eu queria que você pensasse aí de ter arroz integral aqui em casa. Ah, tá bom. Mas eu não falei nada pra ele, né? E aí ontem ele chegou e tinha o arroz integral. Ele ficou tão feliz, sabe? Ele ficou tão feliz que Ai, foi que uma coisa assim. bonitinho. Eu não disse pra ele, nossa, agora você vai mandar no cardápio. E eu também não ignorei o que ele pediu, né? E eu falei, não, tá bom, a gente vai fazer arroz integral. Então, assim, são nas pequenas coisas, sabe? São nos detalhes, é nesse carinho do dia a dia, né? E eles vão percebendo isso. A resposta vem, gente. Assim, o que eu posso dizer é a resposta vem. Né? A base da nossa educação hoje, a gente senta, eu e Maurício, e graças a Deus, os meninos, a gente mudou. Depois que eu comecei a estudar educação, minha visão mudou tanto sobre o universo da educação que eu mudei os meninos de escola, né? E fui procurar uma escola que de fato tivesse uma educação pautada em virtudes. E o nosso processo educativo com os meninos é qual virtude a gente precisa reforçar nesse momento, né? O que a gente precisa reforçar aqui? E aí a gente vai, então, trabalhando esses reforços, né? E o livro, ele traz isso. Aquelas coisas que eu coloco no livro de coisas práticas são coisas que, sim, eu vi em outros livros, mas que eu já testei aqui em casa. São coisas que eu já fiz Sim, com os meninos, entendeu? sim. Então, Bom, a gente vou citar, vou chegar um pouco mais no seu exemplo pessoal, mas para o finalzinho da nossa live. Agora eu queria dar um pequeno passo atrás, trazer o vovô Tavares de volta. Espero que ele ainda esteja aqui na live com a gente. Mas, como você comentou, as histórias são baseadas na vida dos seus pais. isso. E isso deixa a escrita, assim, visivelmente muito apaixonante, né? Assim, é uma escrita muito apaixonada, Sim, né? Você vê que é uma pessoa que você colocou o coração ali. sim. Eu queria te perguntar, Letícia, como fazer com que os leitores se conectem com o vovô Tavares, né? Para que ele não seja só vovô de outra pessoa, que ele seja uma pessoa que vai ensinar para eles também, independente de quem eles sejam. Sim. Bom, eu acho que assim, as histórias, elas estão muito legais, né? Primeiro que eu acho que as histórias elas tem algumas histórias que estão emocionantes, tem outras histórias que estão engraçadas, né? E eu acho que as ilustrações, gente, a Gisele mandou muito bem nas ilustrações. Não dá pra sair dessa live sem falar das ilustrações, porque assim, elas realmente É são importante incríveis. mesmo. E eu acho que assim, as ilustrações vão ajudar muito as crianças a se conectarem. Eu acho que os adultos vão se conectar imediatamente com a história. Mas as crianças, eu penso que as ilustrações vão ajudar demais, né? E assim, eu queria dar um spoiler, se você me permitir, só para quem está assistindo a Claro. gente entender de que história que a gente está falando, né? Então, no capítulo que eu falo sobre a virtude da justiça, eu conto uma história que eu amo do meu pai, que é muito bacana, que quando ele tinha mais ou menos uns 12 anos, ele estava com um tênis furado. E ele queria um tênis novo e tudo mais. Eles moravam num sítio, né? Só que ele não tinha coragem de pedir para o pai dele dinheiro, porque ele via os irmãos mais velhos indo trabalhar com o pai, né, com o meu avô no caso, e recebendo um salário, né, um valor pelo trabalho. Então ele falava assim, não é justo, né, não é justo que eu receba algo sem trabalhar, porque os meus irmãos trabalham e o meu pai assim, ele tinha um respeito e uma admiração gigantesca pelos irmãos mais velhos, né? E aí, o meu tio não deixava, meu avô não deixava ele trabalhar, porque falava, não, você precisa ir para a escola, você é muito novo ainda. E aí ele teve a brilhante ideia de um dia ir até a beira da estrada com uma bacia de laranjas que ele pegou do pomar lá, de um pé de laranja que eles tinham. Ele descascou essas laranjas, cortou no meio, colocou numa bacia e foi na beira da estrada no momento em que os sitiantes voltavam para casa para almoçar. E aí
ele ficou oferecendo ali as laranjas para os sitiantes, né? E aí os sitiantes falavam, mas imagina que eu vou comprar sua laranja, por quê, né? Se eu tenho um monte de laranja no meu sítio. E aí ele falava, sim, mas elas não estão aqui, elas não estão cortadas, elas não estão descascadas, e você tá com sede agora, que eu sei que você tá com sede. E aí, no final, ele acabou conseguindo vender as laranjas, conseguiu o dinheiro e comprou um tênis novo, né? Então, são histórias com um grande ensinamento, né? A gente está falando aqui da virtude da justiça, ou seja, olha que bacana, ele não teve um olhar do tipo, meu pai tem a obrigação de me dar um tênis. Ele percebeu que os irmãos trabalhavam para conseguir dinheiro. Então, assim, ele também tinha que conseguir de alguma maneira, né? E ele deu o jeito dele lá de conseguir. Então, essas histórias, elas estão muito legais, né? Tem histórias da minha mãe também muito bacanas que ela sempre conta para os meninos, né? De como ela aprendeu a comer jiló, por exemplo, que não era uma coisa que ela gostava, né? Então, quando a gente fala da virtude da temperança, uma das maneiras da gente desenvolver a virtude da temperança nas crianças é fazendo com que eles comam comida que eles não gostam, né? Então, lá também tem algumas dicas de como fazer isso, né? Então, assim, as histórias, elas de fato estão muito legais. Eu tenho absoluta certeza que com a ajuda das ilustrações, assim, a conexão vai ser direta. Bom, as ilustrações estão de fato lindíssimas, pessoal. Deem uma olhada lá no carrossel que nós colocamos no feed da Quadrante para vocês verem as ilustrações da Gisele e da Minelli. Estão lindas, muito, muito, muito bonitas mesmo. Elas realmente dão uma vida completamente diferente para o livro. Agora, Letícia, para a gente começar a se encaminhar para o final da nossa conversa, eu queria te perguntar, assim, uma coisa que você já deu, assim, já falou um pouco por alto disso, mas eu queria ouvir agora com mais detalhes. Qual foi na sua vida pessoal o impacto do uso dessa bússola, né, como você optou por chamar as virtudes? Eu achei uma comparação tão interessante. Uma bússola tão antiga, né, e esquecida na educação dos seus filhos. Primeiro, eu queria falar do papel das virtudes na minha vida, né? Algumas pessoas que estão aqui na live com certeza sabem disso, né? Mas eu não enxergo de um olho, eu sou cega de um olho, né? Do meu olho direito. E eu perdi a visão, eu era recém-casada, né? Eu tinha 1 ano de casada, louca para engravidar, né? E aí fui fechar uma janela, a janela explodiu em cima de mim, o vidro entrou no meu olho, rasgou meu olho. Perdi diversas estruturas, enfim, perdi a visão. 2 virtudes foram muito importantes nesse momento para que eu superasse, né, tudo isso. Eu fiquei muito tempo deitada, eu recebia comida na boca, eu não podia sentar para me alimentar. E a virtude da fé e da esperança, elas foram extremamente importantes para que eu conseguisse passar por esse período, né? E, obviamente, que foi um período também de um aprendizado muito grande e de desenvolver a virtude da fortaleza, né? Então, eu acho que esse foi o episódio da minha vida em que a virtude da fortaleza... Eu tive uma grande oportunidade de desenvolver a virtude da fortaleza, né? Mas graças ao bom Deus, a gente não precisa tomar um vidro no olho para desenvolver as virtudes, entende? A gente pode, né, desenvolver as virtudes na nossa vida normal, né, na nossa vida cotidiana, sem precisar passar por grandes traumas, né? Eu acho que essa é a grande beleza. E aí, para as crianças aqui em casa, a gente tem alguns combinados, né? Então, quando, por exemplo, eu descobri, né, que quando toco o despertador, eu não fico colocando na soneca, mas eu desperto da cama, eu levanto, né? Naquele momento, eu estou exercitando a virtude da fortaleza, porque eu tô vencendo a preguiça, eu tô vencendo aquele gostosinho ali do colchão e tudo mais. A gente falou, não, pronto, os meninos vão, né, de fato, acordar assim que a gente chama, né? Então, hoje a gente ajuda os meninos a não enrolarem na cama, né? Óbvio, eles são crianças, né? Não dá para esperar deles a mesma atitude que eu tenho. De novo, nós somos intérpretes da realidade, nós somos a vontade auxiliar. Então, aquilo que ainda falta na vontade deles, a gente tem que completar com a nossa vontade. Então, a gente já entra hoje no quarto brincando com eles, fazendo diversas coisas para que eles já levantem assim que a gente chama, né? Uma outra coisa que a gente faz é a questão de que, sim, é preciso comer de tudo, né? Virtude da temperança, autodomínio. Então, não é porque eu não gosto de determinada coisa que eu não vou comer. Se eu sei que aquilo me faz bem,
né? Eu vou comer. Eu não preciso comer um prato de brócolis. Mas eu posso colocar 2 brócolis ali, porque minha mãe e meu pai, que são as pessoas que eu confio, estão me dizendo que esse legume é importante porque tem essa vitamina e vai me fazer bem, né? Então, ajudar os meninos, né, as crianças a compreenderem isso, a gente conversa muito com eles sobre isso. E é muito engraçado porque hoje, como eles sabem do livro e eles sabem de todo essa minha busca, né? Eu sempre falei muito de virtudes. Eu li muito livro de virtudes para eles, né? É, eu falo, você sabia que quando você come algo que você não gosta, você está desenvolvendo a virtude da temperança? É mesmo? Por quê? E aí eu explico por quê, que é o que eu faço no livro. Eu explico por que a gente está desenvolvendo a virtude da temperança quando a gente, por exemplo, não come doce durante a semana. Que aqui em casa, durante a semana, não tem doce de segunda a sexta, né? Então, eles estão ali sabendo que eles estão desenvolvendo uma virtude. Então aquilo ganha um novo sentido. Né? A minha mãe não está me fazendo comer isso aqui por comer, né? De fato tem um significado, tem algo por trás. E aí tudo se torna mais fácil, né? Então, só para trazer aqui 2 exemplos, né? Do que hoje a gente faz com os meninos e que de fato dá muito resultado, a ponto de, como eu te disse, o Miguel experimentou arroz integral em outro lugar, não foi aqui em casa, né? Se ele não tivesse essa questão desenvolvida, né, de um paladar que experimenta, porque a gente fala muito para ele sobre essa questão de experimentar e tudo mais, ele não saberia, né, que arroz integral é gostoso, pode ser gostoso, né? Sim, Então, a gente colhe os frutos, né, daquilo que a gente vai ensinando para eles. sim. Nossa, Letícia, muitíssimo inspiradora a sua história, né? Eu não conhecia, então acho que foi uma grata surpresa para mim, né? Espero que para os espectadores da live também. Sei que muita gente já te conhece, mas para quem, como eu, não conhecia, né? Acabou conhecendo pelo livro, pelo assunto, dá ainda mais vontade de ler, né? Saber que vem de alguém que não apenas escreveu com o coração porque viu essas virtudes nos pais, na própria família, mas alguém que escreveu com o coração porque viveu essas virtudes, a, experimentou o efeito delas na própria vida, E né? assim, Enfim, Maria Clara, a importância que elas têm. é muito importante uma coisa. A gente tá, enquanto a gente estiver aqui nessa terra, a gente está desenvolvendo virtudes, né? Então, assim, é o tempo todo, né? É um acordo, vivo, caio, levanto, né? É o tempo todo, ninguém tá pronto, né? Mesmo eu que passei por todo esse processo, nossa, quanta coisa eu preciso aprender ainda, quanta coisa eu preciso melhorar, né? Então, essa que é a beleza das virtudes, é inesgotável, entende? Não existe um limite. Não existe assim, cheguei aqui. Não, quanto mais virtudes você desenvolver, quanto mais você buscar, melhor vai ser para sua vida, né? E é por isso que eu acho que eu me apaixono tanto, porque não tem fim, entende? É algo que de fato não se esgota. E eu acho que isso é muito, Acho muito que lindo mesmo. e tem uma coisa que é muito bonita também, Letícia, que as virtudes elas têm muitas faces diferentes, né? Você pode, por exemplo, ser uma pessoa que tem um pouco mais de dificuldade de exercitar a virtude a virtude da ordem, por exemplo, Sim. levantando na hora certa, né? A virtude da temperança. Você pode ter mais dificuldade com essa virtude, mas talvez essa virtude na sua vida vá ter outra cara, né? Você pode Isso. alcançar Sim, você pode alcançar sim, essa de acordar na sim, hora, né? sim, Também. sim. Mas pode ser que na sua vida você tenha mais dificuldade, seja aquele calcanhar de Aquiles, mas essa virtude tem outro rosto na sua vida. E Né? Então acho que existe. isso é bonito também de ver. Você não fica, todo mundo que é virtuoso são pessoas iguais, Não, né? de forma alguma, de forma alguma. As virtudes, elas são critérios que você vai trazendo para sua vida e vai moldando a sua personalidade e você vai dando tempero. Entende? Você vai dando tempero para aquilo que você está desenvolvendo. E tem uma coisa que é muito interessante, né? Que a gente ouve falar tanto do ciclo virtuoso, mas alguém já parou para pensar o que significa isso? Porque quando você desenvolve uma virtude, ela puxa outra, que puxa outra, que puxa outra, né? Então, você desenvolve a virtude da fortaleza, a paciência vem, né? Aí a temperança vem também, né? Então, isso eu também comento no livro, né? Ou seja, quando você resolve desenvolver esse hábito, né, do acordar cedo, vou acordar aqui, ó, vou
A hora que tocar o despertador, eu vou acordar. Beleza, então eu tô fortalecendo aqui a minha capacidade é, de vencer a preguiça. Mas eu também tô sendo temperante, porque eu tô me dominando, né? Então, uma vai puxando a outra, e essa que é a beleza. Então, quando você vê, você já avançou em diversas virtudes, né? E de fato o resultado vem, foi o que eu comentei. É só começar, é a gente começar, é a gente dar o primeiro passo e a gente vai colher os frutos, tanto na nossa vida, né? Quanto na vida das crianças, na vida da família como um todo. Bom, pessoal, acho que a gente podia ficar aqui conversando até amanhã. Sou muito feliz de fazer essas lives na Quadrante, porque são sempre conversas muito boas, assim, lives que eu poderia passar a madrugada fazendo perguntas. Mas queria avisar para vocês que essa live vai ficar salva, tá, pessoal? Então, compartilhem com seus amigos, conhecidos, com quem se interessa pelo tema. Vai ficar salva. Nós vamos publicar os cortes ao longo da semana, ao longo dos próximos dias, e a Letícia vai aparecer aqui no nosso Instagram mais vezes, fazer mais lives. Vem muita coisa boa por aí nesse mês de outubro, nos próximos meses, depois do lançamento do livro dos hábitos que mudam o mundo. Então, queria deixar assim a Letícia para primeiro assim, queria te agradecer, Letícia, assim, muito, muito, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disposição, pelo seu capricho, sobretudo, né, por ter se preparado para essa conversa, assim, é muito a gente que conduz conversas, você é jornalista sabe, é muito gostoso quando você vê uma pessoa que fala com tanta paixão do assunto, né? Assim, para a pessoa que está conduzindo, você é quase como você deixa a conversa fluir, Sim, né? É muito sim. gostoso, muito, muito agradável conversar com você. Espero que as pessoas tenham a mesma sensação, assim, que eu tive lendo o livro. Então, queria deixar agora você dizer as últimas palavras, aí se despedir do pessoal e a gente encerra. Bom, primeiro eu queria agradecer à Quadrante por ter me recebido. Desde o começo, desde quando eu cheguei com a ideia do livro, então quero publicamente aqui manifestar a minha gratidão mesmo por vocês terem aberto as portas para uma autora, né, que nunca tinha escrito um livro, né? Então vocês apostaram no livro, apostaram na ideia e eu sou muito grata. Agradecer porque você vai me deixar aí invadir o perfil da Quadrante nas próximas semanas para falar com gente muito legal. Vocês não sabem quanta gente bacana que a gente vai trazer para esse perfil. E convidar todo mundo para o lançamento no dia 10, né? Que está chegando aí, faltam 2 semanas. E eu espero você. Verdade, pessoal, bem lembrado. Vai ser Pessoal de São Paulo, isso? de a partir das 18. Gravadinho aqui para mim. Vocês estão ouvindo a Letícia? Agora foi. A partir das 18. A partir das 18 horas. Pessoal, bom, Letícia, mais uma vez, muito obrigada. É uma alegria ter você aqui, é uma alegria ter você na Quadrante. Isso, perdão, a gente teve um pequeno intercurso aqui, acho que eu perdi a fala da Letícia. Mas no dia 10 de outubro, a partir das 18 horas, na Livraria da Vila, no Shopping JK Iguatemi. Tá certo? Isso mesmo. Beijo para todo mundo, pessoal. Tchau, tchau. Pessoal, muito obrigada. Um beijo, Letícia, mais uma vez, muito obrigada. Gente, até a próxima. E comprem em pré-venda lá no site da Quadrante o livro dos hábitos que mudam o mundo, tá bom? Obrigada. Beijo, até Um mais. beijo. Tchau, tchau.